Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um programa Altos Papos, nesta noite chuvosa, bastante chuva aqui durante a gravação, quase que a gente tem que adiar, mas estamos firmes e fortes aqui. Tudo bem, Andressa? Boa noite. Tudo bem, Alex? Tudo jóia? Conseguimos sobreviver a esse muita dilúvio. chuva. Olá, Anne, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo a Anne é cerimonialista e assessora de eventos em geral. Que legal! Estamos aqui para um Altos Papos, um programa nessa noite chuvosa. Vamos lá! Anne, boa noite, tudo bem? Hoje boa noite. Eu tô te recebendo, né? Que legal, né? Essa troca de parcerias, certeza. De comunicação, de partilhar mesmo um pouquinho do nosso eu. Sim. Né? Levando em consideração não só o profissional, mas aquilo de pessoal que a gente consegue agregar com aquilo que a gente faz da nossa vida no profissionalismo. Com certeza. Esses dias, Alex, até quem segue a gente conseguiu acompanhar um pouquinho, a gente fez uma live falando sobre os processos, né? Sim. No caso, eu sendo a convidada, e hoje ela tá aqui com a gente para contar um pouquinho da história dela pra gente e falar um pouquinho de como é esse trabalho de cerimonialista e assessora, ou assessora e cerimonialista? Como as pessoas você costumam... monta os eventos, é isso? Como é que é isso, Ana? Olha, conta um pouquinho Alex, para nós. Existem várias, como você disse aqui no nosso... Em off aqui. Em off, nomenclaturas para aquilo que eu realizo com o meu cliente, né? Tem a assessoria e cerimonial, que é o quê? Nada mais é do que aquele processo que antecede o casamento. Né? Então, toda a preparação com assertividade na escolha de fornecedores, também buscando uma assertividade no cronograma do casamento, desde a cerimônia até o final da festa, da recepção, caso tenha. E também existe a questão da cerimônia, que no caso eu sou uma celebrante social. Entendi. Né? Celebrante social, ela não tem nem formato religioso e nem formato civil. É uma celebração social para atender, por exemplo, muitos noivos que nesse tempo de pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia, que precisaram casar muitas vezes de porta fechada, noivo, noiva, família, padre. Bem restrito. Bem restrito. E aí tava tudo pago. Tava festa, vestido, isso, aquilo pago. E teve que ficar para postergar para agora, né? E agora que chegou, já se casaram, mas tem que aproveitar aquilo que já tá pago, aquilo que já foi planejado, aquilo que já foi sonhado. E aí entra a Anne Assessoria como executante de tudo isso. Legal. Em off você dizia que você antes trabalhou no supermercado. Com certeza isso te ajudou a facilitar a sua comunicação. Você se comunica muito bem. Você fala muito bem, se expressa muito bem. Pois é. Conta um pouquinho dessa história, de como que surgiu isso, né, Andressa? Você tem que ver os stories, viu, Alex? É o dia inteiro. Às vezes até de madrugada, em véspera de casamento, essa mulher não dorme. Então, eu acho que sim, né? As profissões que antecederam hoje a realização da empreendedora que eu sou foi sim muito importante para o processo de amadurecimento, de crescimento, de entrosamento, né? Trabalho em equipe também, né? Trabalho em equipe, exatamente. Principalmente trabalho em equipe, porque eu trabalhei... é muita coisa, é um conjunto da obra, né? É um gerenciar uma festa de uma forma, porque quando você assessora, no dia do evento, você chega lá e trabalha no mínimo 16 horas. No último evento que eu realizei há 15 dias atrás, por exemplo, nós trabalhamos 18 horas. Então, chegamos no local às 8 da manhã e eu cheguei na minha casa às 5:30 da manhã. Eu tive, assim, um breve intervalo para tomar um banho, para me arrumar, colocar uma roupa decente, que a gente costuma dizer. E aí voltamos para o batente, para o cerimonial e depois para a recepção. No caso, eram 2 eventos no mesmo dia. Então, eu tinha uma equipe num determinado lugar e a minha equipe onde eu estava
em outro local do evento. Que legal. Mas essa coisa da oralidade, essa coisa da comunicação, eu acho que a gente acaba nascendo com isso mesmo. Porque... E depois vai aprimorando ao longo do tempo. E depois vai aprimorando, concordo com você. Porque sempre quando tinha alguma coisa na escola, né? Uma apresentação, lá estava a Anne de Napoleão Bonaparte. Que máximo. Me recordo desse teatro que nós fizemos. Eu falava hoje numa palestra que eu fiz para um pessoal de uma empresa, que lá estava a Anne fazendo Napoleão Bonaparte. Então, graças a Deus, eu sempre tive essa facilidade de comunicação, de escrita. Eu adoro escrever. Meu marido até fala, por que você não escreve um livro? Ainda acho que não despertou esse... Não tá na hora ainda. Mais um livro, hein, Alex? Eu já vou ter um dia ainda, Anne outro. Legal, né? Mais um. Mas eu essa acho parte de comunicação... Eu acho escrever super legal, sabe? E pegando o gancho do que você falou, dessa peça teatral, né? Na escola. Eu acho que segunda série, acredito eu, fizemos um jornal, fizeram uma televisão, assim, uma caixa de papelão, desenharam a televisão, levaram uma gravata, a professora... levou uma gravata e escolheram um aluno que falava e tal, e aí colocaram uma gravata em mim, eu fui lá ler o jornal. Vai ver, tá né? vendo? O William Bonner já está embutido dentro de você. Aí hoje aqui a gente esse mês é o mês de outubro, o programa Altos Papos, ele está completando um ano já no ar. Que legal! Então, é assim, para quem nos acompanha, né, desde que nós começamos, já está fazendo um ano, né? Começa assim, passa tão rápido, né, Andressa? Passa. 12 meses, né? E a gente não tem ideia de coisas que a gente faz lá no passado, né? Fez lá na escola. Pode dar um insight hoje, e vem refletindo aqui hoje, como você está dizendo aí naquela peça de teatro e tal. Muito interessante. São coisas que nós não programamos, mas elas acontecem naturalmente. Né? Eu acho que tudo que é natural faz parte de um processo que já estava pré-determinado para nós. Né? Como eu dizia, sim, há praticamente 5 anos eu trabalhei em 2 redes de supermercado, gerenciando essas 2 redes de supermercado. Era muito feliz no que eu fazia, adorava fazer promoção. Era Jaú que você começou lá? Não, os supermercados que eu trabalhava era em Sarutaiá. Ah, você trabalhou em Sarutaiá. Isso, aqui na cidade vizinha. Mas eu morei durante 12 anos em Jaú. E tem 7 anos que eu voltei para minha cidade natal, Sarutaiá, e agora tenho a minha empresa aqui na cidade de Piraju. Que você começou a fazer esse trabalho. Mas esse despertar seu para o cerimonial foi em Jaú? Foi em Jaú. Eu comecei a trabalhar como assistente, né? Então eu ia lá e só fazia o feedback, dava, sabe aquele off, né? Não de fato estava à frente de tudo, mas sempre levava tudo com muito carinho, com muita determinação, com muito diferencial, como se eu estivesse fazendo para mim. Sabe aquela coisa que a gente ouve? Faça pelos outros aquilo que você quer receber para si, ou ao contrário, não faça para o outro aquilo que você não quer para si. Então eu sempre fiz com muita dedicação, com muito compromisso, né? Mas falar para vocês que eu pensava nisso como uma profissão do qual eu sobrevivesse, eu tô mentindo, né? Olha, que legal, não? É forte, né? É forte, você não imaginava que isso ia virar uma... Não. E você ia empreender nisso, né? Não, de jeito nenhum. Até que num determinado momento eu gerenciava um supermercado e era meu aniversário. E uma amiga muito querida, que ela não gosta nem que eu fique falando o nome dela, porque ela é super assim, ela é uma mulher muito discreta, mas muito ponderada também, e ela me auxilia muito na nossa amizade. Ela chegou e disse, é seu aniversário e o seu presente está aqui. Aí eu abri e era um ticket de um voucher, de uma entrada, de um curso de assessoria cerimonial. Aí eu falei, meu Deus... Que presente é esse? Que presente diferente, né? Mas a primeira coisa que eu pensei não foi que ela me enxergou. Por quê? Num determinado momento, em Sarutaiá, eu fiz um aniversário de 15 anos, mas de forma amadora, com aquilo que a gente tem na gente, nada com técnica, nada com desenvolvimento, nada com equipe planejada. Não.
Foi maravilhoso? Foi. Foi marcante? Foi. Mas não tinha um preparo, uma capacitação de desenvolvimento para aquele projeto, né? Sim. Mas foi lindo e foi como a debutante e a família quiseram. E a partir disso, essa minha amiga me viu e ela falou, não, ela não pode ficar Tem que se especializar. nisso, tem que se especializar. E foi aí que ela me deu esse presente. Mas aí eu falei, poxa vida, cara, o que eu vou conseguir aqui na cidade, A gente pensa aqui na região, Sarutaiá, né? Assim, uma cidade tão pequenininha, assim, né? Sem desmerecer, mas aqui Sim. é uma área que você precisa de um certo movimento, de Olha, uma certa... de coração, eu não conseguia entender a abrangência que esse trabalho tinha na nossa região. Sim. A partir e a necessidade que as pessoas tinham e nem sabiam, né, Anny? Exato. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiz o curso da ETEC, foi segunda turma da ETEC aqui de Piraju, no curso de administração, técnico em administração. E na época nós tivemos um curso do Sebrae durante uma semana. E desse curso do Sebrae nós tivemos a oportunidade de fazer várias gincanas, vários estudos, né, de grupo. Legal. E de um desses era de que tipo de empresas que faltava, que tinham necessidade. E essa modalidade, esse nicho de mercado teu, ele apareceu, ele surgiu, se eu não me engano, nós conseguimos construir em turma, em sala de aula, 63 nichos de empresas que faltavam na região. Que legal. Que poderiam ser explorados. Olha, 63. 63. E isso na época, falei, puxa vida, quanta coisa, né? Todos, claro, a maioria voltados para prestação de serviço, que é onde se encaixa esse, né? E você, o seu trabalho é um trabalho muito complexo, porque você tem toda uma racionalidade de construção de evento, são 1001 detalhes, né? São muitos detalhes. São muitos detalhes. E assim, quando você falava que fez o aniversário, você fez mais pelo amor de fazer acontecer aquilo e tal. Sim. Aí quando você parte para um evento racional que você tem que fazer, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, muito detalhes, insegura. né? Ainda mais porque o primeiro evento que eu fiz, Mas parabéns porque você empreendeu certo. de fato, Sentiu no coração. foi um evento para 600 pessoas. Que legal. Então aconteceu na cidade de Fartura, era uma família muito tradicional, Sim. Da cidade de Sarutaiá. Quero agradecer de coração por Sim. terem assim acreditado em mim, Com certeza. me visto, me enxergado. Tudo isso que eu estou falando hoje é um pouquinho do que eu falei na palestra durante o dia. Existem muitas pessoas que passam pela nossa vida e nos ferem, nos machucam e são indiferentes. E a gente foca tanto nelas que nós esquecemos daquelas que passam e nos enxergam. Sim. Das pessoas que passam e nos veem mais do que nós mesmos podemos enxergar, né? Então, quando essa família, eu ofereci o meu trabalho, eu imaginei, sei lá, né? Vai ser um evento grande, 200 pessoas, eu tenho que me preparar. A hora que eu me deparei, Alex e Andressa, com a lista de 600 convidados, eu pirei, eu falei, meu Deus, não. Eu acho melhor eu falar, olha só, o que vocês me pagaram eu devolvo e a gente vai encontrar alguém capacitado para fazer, porque eu acho que talvez eu não dê conta, Sim. né? Mas como eu disse, não foi eu que procurei por essa profissão. Sim. Foi ela que me encontrou. Ela que me achou e ela que me fez encontrar um propósito. Porque por mais que eu fosse feliz trabalhando como gerente, tanto no supermercado como no saneamento básico, que eu gerenciava lá em Jaú, uma empresa de saneamento básico privada que chegou na cidade e tirou o municipal e privou, né? Privatizou Sim. o serviço ali. Ela passou a ser uma terceirizada, tipo assim? Isso, exatamente. E aí eu fiquei alguns anos nessa empresa, trabalhei, né? Tive grandes oportunidades nessa empresa, que é do Grupo Águas do Brasil, maravilhoso grupo para se trabalhar. Tive oportunidades que eu sei que eu jamais teria em outra empresa. Sim. Fiz cursos de capacitação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de planejamento, de tempo, MBA, não sei do que, entendeu? Então eu acho que isso tudo fez eu ser hoje a pessoa que eu sou. Perfeita?
Não, ninguém é. De jeito nenhum. De forma alguma. Mas que busca sempre aperfeiçoar e moldar aquilo que a gente tem de melhor a oferecer. Sem Com dúvida. certeza. E Anny, é interessante assim, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, do diferencial. Eu tô descobrindo também, né? A gente conversou já um pouquinho sobre isso, mas para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não conhecem um pouco dessa parte da assessoria, da parte, né, dessa parte da cerimônia toda, que tem todo um ritual, teoricamente, né? Não que a gente seja obrigada a seguir, mas é interessante para que tudo tenha um contexto, para que fique bacana, né? Então, assim, qual é a necessidade da gente contratar? Assim, eu acho que completando a pergunta da Andressa, porque você comentou de casamentos, né? Festa de aniversário, casamentos. Mas acho que esse não é o seu nicho principal. Você atende outros eventos, né? Sim. Eventos de empresa e tal. Isso. Fala para nós da construção desse trabalho. Hoje nós trabalhamos com praticamente todos os tipos de eventos. Sim. Corporativos, aniversários infantis, debutante, chá revelação, que assim é uma marca hoje em dia. Aumentou muito, né? Nossa, demais. É um nicho que está ganhando cada vez mais força, cada vez mais foco. E a modernidade de tudo que nós temos a oferecer para esse nicho também tem aumentado. Batizado. Haja criatividade, né? Não, você chá acha? revelação. Sim, é muito legal, gente. Eu falo que eu acabo me realizando em cada evento. Ao realizar o sonho dos clientes, né? O slogan lá da nossa empresa é que quando você entrega o propósito nas nossas mãos, o sonho nas nossas mãos, aliás, o seu sonho ele deixa de ser sonho e ele passa a ser um propósito. Porque tem uma diferença entre sonhar e você buscar um propósito. Sonhar, a gente sonha sem saber se vai realizar. Agora, propósito, você está ali já labutando, lutando naquela circunstância de realizar e realizar de forma impecável aquilo que você sonhou. Virou meta, né? Virou meta. Eu tenho data para cumprir. Eu tenho dia após dia que passa para eu alcançar e realizar aquilo que dentro de mim é um anseio. Sim. Né? Sim. E como diferencial, primeiro de tudo, eu não faço nada pelo dinheiro. Né? O dinheiro ele é importante para nós? Óbvio. Eu seria hipócrita de estar aqui falando que então eu vou fazer de graça para todo mundo. Hoje, a assessoria cerimonial e também a celebração social é o meu ganha-pão, é o sustento da minha casa, da minha família, das nossas metas, das nossas conquistas. Mas trabalhar 18 horas por dia, pelo valor que nós trabalhamos, não só no dia, mas durante todo o processo, que pode perdurar aí de 1 ano e meio, 2 anos até o dia do casamento, é algo evento, que... né? Dia do evento, principalmente, que é ainda muito mais carregado, pesado, preocupante, né? Nós pensamos antes de acontecer. Por que a assessoria é tão importante e a sociedade precisa quebrar esse tabu de que o noivo, principalmente, tem essa visão de que é um dinheiro perdido? Não. A assessoria é o maior investimento dentro de um casamento. Desde a assertividade na escolha de cada fornecedor, até a tranquilidade e a leveza no processo que vai levar o noivo, a debutante, o aniversariante, a família, até o dia do evento. Então eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o diferencial é que, como eu falei anteriormente, eu não escolhi essa profissão, ela me escolheu e eu não posso retribuir de outra forma a não ser me entregando, me doando, como se aquele evento, como se aquele momento fosse meu, fosse para minha família. Então, o nosso diferencial é fazer por amor e é fazer com dedicação, com compromisso, não só eu, porque sozinha, Anny Rosante Assessoria não existiria. Né? Eu sozinha não consigo ficar na mesa do bolo, na recepção, andando mesas, perguntando se o convidado está satisfeito, se ele está precisando de alguma coisa. Não. Anny Rosante Assessoria Cerimonial existe porque por trás
Existe uma galera em peso, uma equipe formidável, capacitada, que tem treinamentos, que tem material para aproveitar e se aprofundar, assim como um dia eu tive, né? A cada dia mais a gente busca se moldar, né? Aprendizados, mas até hoje o nosso diferencial é fazer por amor, porque a maior satisfação que eu tenho é trabalhar 18 horas por dia, muitas vezes. Claro que eles eu dispenso antes. Sim. Mas no outro dia, no grupo, a galera tá vibrante de alegria. E não aquela coisa, ai, que chato, que cansaço, não. Hoje você trabalha com uma equipe de quantas pessoas você tem? Depende do evento, na verdade, Depende do evento, da quantidade de convidados, do suporte, né, da estrutura do evento. Mas não é menos do que 4 pessoas contando comigo. Sim. E acho que assim também, né, Anne, conforme você foi dizendo, eu acho que o principal no caso de num casal de noivos, no caso, né, tem todo o processo, claro. Sim. Depende do processo para ter o resultado. Mas eu acho que a questão do próprio evento, né, do dia do casamento, que a gente já conversou em outras situações, da noiva não ter aquela preocupação, tá ali no seu dia de noiva e estão te ligando, olha, o fornecedor falhou nisso, tá faltando aquilo, você tá indo para a igreja, quem vai resolver? Quem vai fazer? Exatamente, Andressa, são detalhes que a gente não imagina, né? Assim, os imprevistos da vida. Sim, né? Sim, porque eles acontecem. Não tem que nem hoje. Era para estarmos aqui 7h30. Exatamente. Quantas coisas aconteceram, né? E no dia do casamento, com certeza, vão ter coisas muito maiores, que a gente espera que não tenha, mas que pode acontecer, né? Então, acho que essa é a importância. Não, você tem toda a razão. É algo assim que eu digo que quando você contrata uma assessoria, um cerimonial, você vai viver esse processo de forma leve. Sim. Você vai viver esse processo de forma madura e como você merece. Sim. Porque é uma vez na vida. Sim. Nós não estamos falando de um evento que vai acontecer uma vez por ano, como acontece um aniversário. Né? Um aniversário temático, né, da criançada de 1, 2 anos, 3 anos, nós fazemos, e é uma bagunça, é uma delícia, porque a gente faz aquele futebol de sabão, a gente faz caça ao tesouro. Olha, eu digo, pessoal, pode ficar gerenciando que eu vou cuidar da criançada, porque eu me divirto. Sim, é uma delícia, eu me sinto realizada. Né? Mas como você colocou muito bem, num aniversário de debutante, num evento corporativo, num casamento, onde a estrutura organizacional do negócio é muito maior do que isso, do que a gente está acostumado a fazer uma festa em casa para as crianças, com um bolinho para cantar parabéns, né? Pode ligar um fornecedor na hora que a noiva está dentro do carro e falar assim, viu? Tô precisando de panela. Como assim? Nós não estamos falando de buffets profissionalizados, mas muitas vezes são situações, são situações. Eu já peguei muito disso, ainda mais depois destes golpes todos que aconteceram na cidade. Pessoas que buscaram por custos-benefícios que não atendiam completamente. Sim. Então, ao invés de buscar um buffet que fornecia a totalidade do serviço, buscaram lá uma cozinheira, né, que cobrou bem menos pelo dia, né? Pelo garçom, dia que não tinha. Isso, né? foi tudo contratado de forma aleatória. E aí chegou na hora, a pessoa não tinha cerimonialista. Sim. A pessoa não tinha assessoria. Viu, eu tô precisando de panela, mas eu tô indo pra igreja. Sim. Entende? Eu tô dando um sim. exemplo em meio a tantos que podem acontecer quando você não tem ninguém à frente, gerenciando e já antecipando os imprevistos que podem acontecer. É um jogo de xadrez, né? Você tem que pensar o que pode acontecer, a próxima jogada, né? A próxima jogada, olha, é assim que nós trabalhamos. A gente participa de alguns casamentos, você participou de casamentos recentemente, eu também, e eu presenciei e observei a cerimonialista, o pessoal, a organização. Né, também a gente já participou de outras festas onde não teve. Então a gente vê a diferença. Né? A gente vê a diferença da construção do evento. Sim. Né? Então realmente faz a diferença. E acho que mais uma questão também, né? Assim, saindo um pouquinho dessa parte do casamento.
a gente está tendo muitas empresas que estão vindo para Piraju. Sim. Toda a nossa região está crescendo muito, graças a Deus. Então, a tendência é que a gente comece a ter eventos corporativos cada vez maiores na nossa cidade. Sim. É muito grande, né? Então, assim, é muito importante a gente ter, e a gente tem agora na nossa cidade, assim, a gente não tem, muitas pessoas tinham referência já de Avaré, de Ourinhos, mas não, agora a gente tem uma nossa aqui. Nossa, que tá inaugurando daqui a alguns dias, viu, Alex? Você já abriu o escritório? Vai abrir agora. Nós vamos abrir. Eu isso só tô mesmo. contando porque na live ela contou, senão eu não ia contar. Mas é que na certo. live ela já deu ali Com uma Não, parceria mas fantástica. é legal mas a falar, gente está tem- abrindo aqui em Piraju um espaço. Legal. Porque cada vez que eu tenho que fazer uma reunião, ou a pessoa tem que ir no meu escritório lá em Sarutaiá, que no caso é o escritório dessa minha amiga que nós acabamos por dividir, ou essa pessoa e eu temos que nos encontrar num espaço público, né? Sim. Num Numa supermercado, padaria, numa supermercado. padaria, num café. Então eu vi que isso não era. Isso estava fugindo daquilo que eu planejei. Sim. Estava fugindo daquilo que eu queria para minha empresa. Aí você né? precisava de um espaço. E aí nós encontramos um espaço de um parceiro bacana e junto Maravilhoso, comigo, diga-se de maravilhoso, passagem. né? Um fotógrafo muito legal, muito especial como amigo, como pessoa, Sim. né? E que junto comigo não vai ser só Anne Rosante Assessoria, mas vai ser também KR Doces Finos, Sim. que inclusive ela mandou um recado dizendo que aqui hoje nós podemos sortear para quem está nos assistindo Olha Legal. só. um buquê de doces finos. Nossa. Como Eu nós vamos podia fazer isso? Eu não sei. esconder. Não, a gente consegue. Eu podia esconder isso, né, e pegar para mim. Então pode me dar, mas tudo bem. Não, mas a gente vai sortear sim. Não, então, quem vocês mais- que estão aqui assistindo, mesmo não sendo ao vivo, todo mundo curte, compartilha, que a gente vai fazer um sorteio depois. A gente Eu grava já e... falei com você comunicação. antes, né? Não tem problema. Quem sabe faz ao vivo mesmo o programa não sendo ao vivo, não tem problema. Mas, Anne, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua expectativa em relação aos eventos? Né? Muito se falou recentemente de problemas com bufês e tal e tudo mais. Mas assim, no seu caso é diferente. Você vai programar para que isso não aconteça. Sim. Né? Uma empresa é diferente. E o buffet, no caso, é uma empresa que vai ser contratada por você. Né? É contratada pelos clientes, na verdade. Eu pelos clientes. direciono. Você vai fazer a construção disso. Isso. A pergunta é assim, até quantos eventos hoje você consegue fazer mês? Né? Quantos eventos você consegue, para quem está nos assistindo, ter uma ideia, falou, não, ela realmente ela tem muitos eventos, ela não vai conseguir de repente me atender, não vai querer, mas quantos eventos você consegue fazer mês, assim? Você tem ideia? Olha, falando na questão de abranger o final de semana, porque 100% das pessoas que no fim de semana. É no fim de semana, sexta, sábado e domingo, né? Se nós multiplicarmos 3 eventos, um por dia, vezes 4 finais de semana, nós estamos falando de 12. Mas eu consigo no dia fazer 2 eventos. Então eu digo que no mês, 24. eu falo 20. Nesses fins de semana. Isso, eu falo 20 para fazer bem feito, Sim. porque todo o processo de acompanhamento não é feito pela minha equipe, é feito por mim. Sim. Então sou eu, Anne Rosante, que acompanho, né, que desenvolvo, nós temos um sistema Que puxa a orelha da noiva. que puxa a orelha, que cobra. Não é uma coisa assim de papel e caneta e checklist humano, né? Checklist assim, manual. Mas nós temos um sistema por trás de tudo isso, uma tecnologia que nos ajuda a desenvolver com particularidade, com muita assertividade, cada passo, cada mês. A Andressa, por exemplo, que marcou o casamento para daqui a alguns meses, né? Então, Ah, você vai casar? Então, Olha, ela vai casar, que legal. Olha, pra você, é novidade. Eu achei que ela já era casada, você ela não vai tinha casar. contado, Andressa? eu sou uma mulher casada, mas agora eu vou casar oficialmente, né? Nos moldes da lei, Tá certo, da tá religião. certo. Muito bom. É, isso mesmo. Tem que ser, tem que ser. Então, o que acontece? Nós temos lá, a Andressa já tem acesso ao sistema e ela sabe o que ela tem que fazer no mês de outubro. Então, Muitas coisas até atrasadas, outubro, diga-se de o que ela tem que fazer? E tá lá o checklist, onde eu, ela e o esposo dela, no caso,
esposo noivo, quase esposo oficial, temos acesso diariamente. É o namorido. Namorido. E aí E, eu ó, acesso. Só pra ressaltar, interrompendo a Anne, porque ela sabe que eu tive um monte de gente perguntando se ele tava sabendo do casamento. Ele está sabendo do óbvio que casamento. Gente, o Rony vai surpreender vocês. Eu vou tossir, Olha. tá? Você até engasgou depois Não, dessa. não. É Não, mas é esse que as tempo- pessoas, esse tempo Alex, é você louco. não tá entendendo. Tá todo mundo achando que eu tô fazendo as coisas escondidas, entendeu? Tá certo. É, Eu vou- acontece em Fazer uma algumas... surpresa, né, Anne? Fazer uma surpresa. Mas olha, ela foi preparada pra conhecer o Rony já e ela se surpreendeu com ele, viu? Vai ser um noivo ousado esse menino. Legal, muito bom. muito bom. Vai ser Mas- usado, mas vai ser assim, dentro daquilo que as pessoas esperam. Porque muitas vezes a gente coloca muito foco na noiva, né? certo. O salão, o dia da noiva, isso, aquilo, ppp. O noivo também tem todo Preparo também, essa né? importância. Você esse É só uma vez preparo. na vida, né, Alex? É, gente. Bom, eu casei o ano que vem faz 15 anos. Então, eu já passei por isso. Né? Realmente. É muito Olha, eu vou gostoso. fazer 12 anos Olha que casei. Tamo assim, ó. Tão falta pertinho, 3. tão pertinho. Mas Você chega realmente lá. esse sistema, Alex, assim, logo que a gente fechou, né? Dias assim a gente já acertou. Na verdade, eu vim conhecer a Anne, no mesmo dia a gente já não, é isso mesmo. Olha só. Saímos com data. Saímos que não com data, a tinha. gente só ia se conhecer. E aí, dias depois, quando nós fechamos efetivamente, quando você pega ali o sistema, você olha, nossa, faltam tantos dias para o seu casamento. Não, e outra, eu acho assim, a facilidade com que você organiza as datas, com que você se prepara, né? Hoje em dia a gente vive num mundo muito atribulado, são muitas informações, são muitas responsabilidades, né? E a gente tá nessa loucura do dia a dia. E aí é sol, chuva, frio, gripe, tosse, aquele rolão. Crianças, que nós todos, nossos né, filhos. sabemos muito bem. E aí, assim, quando você tem o profissionalismo, que você tem o direcionamento, a coisa muda de figura. Muda muito. Né? O resultado é muito Alex, mais traz agradável. leveza. Sim. Traz leveza para você, para o seu noivo, para a família, né? No caso de debutantes. Eu acho que os dois eventos mais assim incorporados, que exigem cerimônia, que exigem formalidades, protocolos, é o casamento, é o aniversário de 15 anos de debutante, né? Que a gente vê assim que exige um preparo. Não tem como você chegar lá, como alguém da família que olhou na internet uma vez e começou a fazer. Não é assim, porque você vai ter inúmeros imprevistos que eu, quando não era cerimonialista, nem imaginava. É uma coisa de você chegar lá, ter uma caixa de uísque que o pai do noivo levou de presente na festa e o buffet não ter o copo de uísque. Como é que nós vamos servir esse uísque? São detalhes. Então, são detalhes que se nós não estivermos preparados para tais, nós Não vai passamos fazer. vergonha, não vai Sabe, uma acontecer. curiosidade. Eu vou que fazer na uma no- pergunta depois que você vai dar risada. Mas Na tudo nossa bem. primeira conversa, né, assim, a gente conversando quais eram os meus sonhos e tal. E eu também não sou nem um pouco básica, né? Não faz parte. Ela simplesmente virou pra mim e falou: não, dentro do meu carro, pra se acontecer uma ocasião como hoje, um dia desses, eu tenho X guarda-chuvas especialmente pro noivo, pra noiva e pros padrinhos. Mas não é qualquer guarda-chuva, que daí é aquele Sim, guarda-chuva é diferenciado. transparente, lindo, É, dos noivos, maravilhoso. né? É transparente. Sim, sim. E os dos convidados são todos lá com a logo da Anne Rosante. E eu falo que são pequenas conquistas que fazem a diferença. Claro. Sabe? Parece bobagem, mas quando a gente vê isso, a gente sabe que isso é um diferencial. Antes nós fazíamos tudo na prancheta. Hoje nós temos tablet na portaria com o sistema online para que na hora, se ocorrer algum tipo de dúvida, gente, tenha problema, não né? tenha problema, porque é online. Aquilo que a noiva colocou, não sou eu que coloco, né? A noiva.
A noiva colocou WhatsApp. Entendi. Tudo. mesas demarcadas. Então, se você for no casamento da Andressa, vai estar lá. Bom, nossa, que responsabilidade. Né? Eu ainda não fui convidado, mas pretendo. Ai, não, gente, esse é um problema. Tá todo mundo me falando, não fui convidado. Calma, Desculpa, gente. desculpa. Não. Mas eu tô ouvindo muito isso. Calma, gente, faltam muitos meses ainda. Peraí, muita calma nessa frisar hora. isso. Ué, nós estamos dando risada, né? Falando, você é divertida, comunicativa. Então, você vai entender a minha pergunta. Você deve ter Jesus. assistido muito os últimos 10 dias, os protocolos e tudo mais do funeral da Rainha Elizabeth. Pois é. Já apareceu algum funeral para você Ai, meu Deus. fazer alguma... porque a gente não sabe, né? De repente, uma autoridade, uma situação assim. Já apareceu Sim, alguma coisa sim, nesse sentido? não. A pergunta era essa. É assim, não, Existe nunca alguma- apareceu, existe alguma mas coisa? existem. É, Existem não- sim. não- Principalmente é. nas grandes metrópoles, Sim. nós temos pessoas que um funeral de uma pessoa que tem um poder aquisitivo bastante Sim. elevado, ele incorpora como uma festa, como uma celebração. E mansões, né? Eu tinha Ó, uma tá aí pra mansão. você que quer morrer, quer planejar que nem a rainha, tá aí Eu fui, cerimônia. Anne, Ela ainda não fez nenhum funeral. Mas vai ser incrível. tem o Opa, primeiro, quer dizer, né? vai ser emocionante. Não, claro. Eu tinha, do lado de um dos apartamentos Olha, esse que eu morei Alex em São colar, coloca a Paulo. gente em fria, hein, Andressa? Não, vou dizer. Mas é o nicho. Mas a gente tem os bem casados, né? E olha que assim, eu voltei pra Piraju, já tá fazendo 10 anos. Mas isso quando eu morava em São Paulo, eu fiquei 6, 7 anos lá. Isso desde quando eu mudei pra lá, tinha uma mansão. Ela fica localizada na paralela da Paulista. Ficava pertinho de uma quadra da minha casa. E realmente, gente, eram eventos chiquérrimos. porque Aonde assim, todo mundo chega de limusine. umas coisas Vestidas de absurdas. preto, com chapéu, com aquela, né? Aí eles têm, em vez do bem casado, eu não lembro o nome específico. Ou eles até têm breve, os- né? Deve ser. Ô, Ione, Ai, que absurdo. deixa eu... Altos papos, vamos... A gente tem que vamos rir, né, Alex? Vamos Porque rir. assim, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Claro que a gente espera que demore muito, por favor. muito Eu obrigada. preciso, eu Só pretendo. pra gente finalizar esse tipo de cerimonial, a gente nota que cresceu muito a questão de cremações. Né? E isso não tem aqui em Piraju, não tem na nossa região. Não. Se eu não me engano, é Bauru e Botucatu. Isso. Isso que tem, né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas e recentemente a gente passa por essa situação de sepultar um ente querido e realmente, assim, é uma loucura, porque você se perde, a gente observa, geralmente tem uma pessoa que fica responsável, mas ela sobrecarrega, nunca ninguém está preparado para isso, né? Não. E assim, a gente vê que é uma situação difícil, né, Andressa? Pô. Tá dando risada, mas... Tem que ir, gente, tem que ir. Não, mas porque chorar já choro bastante. Então tem que ir. Mas é interessante, quem sabe é uma outra situação. Mas você gosta de fazer festa, é claro, né? Eu adoro fazer festa. Sabe aquele famoso arroz de festa? Eu acho que nasceu quando eu nasci. Você passou mais vezes na fila do arroz de festa. então. Muitas mais, entendeu? Quando eu nasci, o ditado arroz de festa nasceu também. E é aquela coisa, né, que costumam dizer, que sempre alguém que é muito se casa com alguém que é Pouco. o contrário. Ou vai se casar, né? No meu caso. Ou vai se casar. Então, assim, eu sou aquela pessoa que vai na festa, eu sou uma das primeiras a chegar, eu quero ser mesmo quando eu não sou cerimonialista. Mas, gente, isso é muito engraçado. E o Fabiano é muito limitado, ele tem um limite assim sobrenatural. Fabiano E é seu ele esposo. é meu esposo. O Fabiano é meu esposo, meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né, junto com o Fabiano. O João Pedro, o Matheus Antônio e o Emanuel, que é o nosso intercessor, que já está no céu. E aí o Fabiano chega um horário que ele fala assim, Anne, deu, né, vamos embora. Ai, só mais um pouquinho? Aí, né, conversa e tal. E a hora que vê, já se passou 2 horas, ele fala, Anne, agora deu, vamos embora? Ou Aí então quando ele tem fala... aquele outro lado, né, Anne, que você tá fazendo uma lista de convidados. Por mim, eu não convidava tudo isso, não. Por mim, tirava esse.
Mas é exatamente isso. São é as sempre o prioridades. positivo e o negativo, porque eu também sou dessas. Eu gosto de festa, eu gosto de gente, eu gosto de movimentação, gosto de energia, que se eu tô parada, se as coisas estão muito paradas, final de semana pra mim, Alex, Sim. parado, justamente por questões de vidas que a gente passa, Sim. tantas coisas. Então eu preciso de movimentação, de energia, de movimento. E quanto mais melhor. Não precisa nem ser nada chique, não precisa ser nada refinado. Que a gente esteja ali junto, celebrando, curtindo mesmo a nossa vida. Pra gente estar aqui, estar com sim. saúde. Passa rápido, né? Passa E rápido. assim, na hora que a gente menos espera, você tá unido para outras questões. Sim. Então vamos aproveitar, né? Vamos festar. Dá risada, Vamos né? festar, dar risada, Criar nicho novo brincar. pra Anne, né? Pra Anne Criar trabalhar. nicho. Ai, gente, o Alex acabou de criar um nicho E até novo. mesmo, só uma coisa que eu lembrei agora, a gente está em final de setembro já. Os formandos que ainda não tiverem preparado nada Sim. para as formaturas, vai deixar a Anne louca. Sim. Mas procura ela, que ainda dá Gente, tempo. porque assim, o que a gente vê muito é que as escolas, os colégios em geral, sempre procuram alguém de fora. Porque de fora vem com aquela estrutura pronta, montada, e aí apresenta um valor X para a pessoa. Só que, gente, é um valor exorbitante. Se nós pararmos para pensar quanto custaria para fazer uma formatura, eu tenho certeza que seria menos da metade do que muitas pessoas já estão pagando desde o começo do ano para se formarem esse ano. Sim. Sem dúvida. Né? Então, foi um grande gancho isso que a Andressa falou. Não, com certeza. Porque a gente acha que não. Ah, mas é tudo tão fácil deixar na mão da outra pessoa. Deixa na mão da Anne. Com certeza. Entendeu? A Anne vai fazer tudo isso com um custo-benefício maravilhoso, com a qualidade que todo mundo merece, com a assertividade que nós, Anne Rosante, assessoria e cerimonial, podemos apresentar. Que legal, olha, o programa hoje foi super divertido com a Anne, né? Com o Alex também. O tempo, Diga-se de o tempo vai estourando, né? O tempo vai estourando, infelizmente. Agradecemos a Anne, né? Vamos deixar a palavra para você. Imagina, sou eu que agradeço. Para você, as suas considerações, você, né, fale aí o seu telefone, aonde, se você já puder divulgar onde vai estar o seu endereço para que estarem te ligando, né? Sim. Alex, Andressa, muito obrigada. Você é Alex, divertida. Obrigada, eu sou divertida. Você criou um nicho pra mim e eu que sou divertida, tudo bem. Eu vou aceitar as considerações de divertida, mas eu que sou grata por esse momento, porque eu acho que essa troca de carinho, de experiência, essa partilha mesmo, né? Muitas vezes as pessoas, elas veem a assessoria cerimonial como algo muito longe, como um tabu. Ai, é muito caro. Não, não é, né, Andressa? É acessível e o valor que tem por trás do preço é ainda maior e melhor do que qualquer coisa que você pode vivenciar. Eu encontrei esses dias com uma noiva que me procurou quando aconteceu aquele boom do golpe e infelizmente ela não pôde me contratar por questões financeiras, ela já tinha pagado um casamento e ela falou: Anne, eu devia ter dado um jeito, feito um empréstimo, sei lá, mas eu devia ter te contratado porque eu me decepcionei 2 vezes. É triste, né? É triste. Foram tragédias. Para mim é uma verdadeira tragédia o que aconteceu com todas essas pessoas. Mas eu acho que quando nós... Fica a lição, né? Fica a lição, exatamente. E quando a gente consegue, assim, olhar e ver a possibilidade como esse programa apresenta para as pessoas, eu acho fundamental, porque não é um tipo de assunto, mas é um abrangimento que alcança a todos e a todos os assuntos, e isso é muito importante para nós. Legal, Anne, obrigado pelas suas palavras. A ideia do programa, né, Andressa, foi fazer um programa, falar do empreendedorismo na nossa região, falar do turismo da nossa região, não só de Piraju, das nossas cidades vizinhas. Sim, a gente trabalha por todos os cantos. Afinal de contas, a gente mora numa região que tem aí mais de 20 municípios, que tem um volume de pessoas muito grande e que precisa ser conhecido, que muitas vezes as pessoas não sabem o que tem na nossa região. Com certeza, eu também concordo. Eu fico muito feliz, a Andressa já estava feliz em ter trazido, convidado você aqui para participar, mas é que ver que você fala com amor, com carinho, você empreende com amor e com carinho, e é isso que faz a diferença na prestação do serviço.
Sim. e leva para o cliente um produto de excelência. Com Parabéns certeza. pelo seu trabalho. Muito obrigada. Desejo, né? A gente deseja que Com certeza. seja longo e Em breve, como você disse, próspero. nós estaremos ali localizados na rua 7 de setembro, um quarteirão para baixo Sim. do hospital e um quarteirão para cima da Pernambucanas, na frente do estúdio de fotografia do Lancione. Legal. E lá nós vamos estar Anne Assessoria Cerimonial e KR Doces Finos, que são doces assim, olha, que... maravilhoso. eu não consigo nem falar porque eles são excepcionais. São divinos. Bom, o sorteio vai ficar por conta aqui da Andressa e da Pode deixar que a cerimonialista. gente resolve. Depois A vê lá, gente Andressa. resolve. Se a gente não dividir no meio... Tô brincando. Olha que não seria uma má ideia. Anne, mas obrigada pela sua presença. Obrigada, Andressa. Eu que agradeço. Alex, só pra você ter uma ideia, essa nossa sintonia não tem 2 meses ainda, Que tá? bom, mas então, isso é bom. é algo É. que, assim, foi muito sincero, foi muito real. Deus é sempre muito providencial, né, assim, com as Muito, pessoas. muito. Então, Em obrigada tudo. pela oportunidade de estar dividindo com a gente e com certeza, conforme formos tendo coisas novas, a gente vai passando para todo mundo. Com certeza, eles merecem, todos merecemos. Com certeza. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Muito obrigado ao Leandro, que está fazendo a parte de programação, da filmagem e edição. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa Altos Papos. Com muita alegria, conhecendo Piraju, nossa região, nossos empreendedores. Tá joia? Forte abraço.